Eles também passavam por pressões internas na igreja, não só externas, no mundo, a pressão mundana, mas as pressões internas. Os nicolaítas que aparecem aí no texto, esses nicolaítas, quem são eles? São, segundo a tradição, seguidores de Nicolau. Ajudou muito, pastor. Quem era Nicolau, então? Segundo a tradição, Nicolau provavelmente era um dos 7 diáconos de Atos capítulo 6. Homens que foram escolhidos pela igreja de Jerusalém, cheios do Espírito Santo. Nicolau estava lá no meio. Mas esse homem provavelmente se perdeu, se afastou do evangelho, deixou o primeiro amor, como a gente vai ver, e começou a pregar um evangelho estranho, que não é estranho nos nossos tempos, é muito comum hoje em dia. Um evangelho falso, um evangelho fácil, um evangelho sem cruz, um evangelho sem obediência. É o evangelho da graça, mas uma graça barata. Nós cremos que a salvação é pela graça, só pela graça. Mas Nicolau tinha esses seguidores e ensinava os nicolaítas, os seguidores dele, que havia condições de você conhecer a Cristo e viver para Cristo, mas fazer o que quiser na sua vida. Que ele não vai se importar, viver no pecado, na imoralidade, no dia a dia. Basta você vir nos cultos místicos que eles tinham lá. Era isso que importava. O corpo não importa. O que você faz com o corpo, Deus não está nem aí. O que importa é o seu coração para Deus. É o seu espírito ligado a Deus. Esse é um evangelho falso, mentiroso. Nós somos salvos pela graça, mas aquele que é salvo pela graça é transformado. Deve viver em santidade. Deve buscar uma vida agradável ao Senhor. Se eu continuo no pecado, se eu continuo praticando obras detestáveis aos olhos de Deus, não que eu não peque, mas se eu insisto no erro, se eu estou me afundando cada vez mais no pecado, esse é um sinal, sabe do quê? Que eu ainda preciso conhecer verdadeiramente a graça de Deus. E ainda preciso receber a Jesus no meu coração e ser transformado pelo poder libertador, redentor e transformador do evangelho gracioso de Cristo. Nicolau ensinava a igreja a ser uma igreja libertina. Jogou lixo na igreja, lixo moral. Mas a igreja de Éfeso combatia isso. Jesus diz: eu tenho a favor de vocês, que vocês detestam a obra dos nicolaítas. Esse evangelho falso e barato. Notem, Jesus não disse, vocês odeiam os nicolaítas. Vocês odeiam as obras deles. A gente não deve odiar as pessoas, quem pensa diferente. Mas nós temos que rejeitar tudo que é contra o evangelho. Na nossa igreja e na nossa vida. Era uma igreja então perseverante na fé. Diante das pressões dos falsos mestres, perseveravam na fé genuína em Cristo. Diante das pressões do mundo, mundanas, perseveravam na fé, mesmo sofrendo com isso. Agora, é incrível que uma igreja como essa, o Senhor não tem só elogios. Ele elogiou as obras daquela igreja. O trabalho árduo, o apego daquela igreja à palavra e a perseverança daquela igreja. Mas o Senhor, Ele também aqui, Ele faz uma ressalva, Ele desaprova algo que estava acontecendo em Éfeso. E o que era? Eu tenho uma coisa contra vocês. Disse Jesus para Éfeso, ou para aquela igreja. Você abandonou o seu, o quê? Você abandonou o seu primeiro amor. O que é primeiro amor aí no texto? Eu acredito que primeiro amor
É o amor a Jesus mesmo. É aquele primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, força e entendimento. É o estar na presença do Senhor, é a afeição pelo Senhor, é o valor pela comunhão com o Senhor, é o fervor, é o ardor diante do Senhor Jesus Cristo, é a empolgação pela presença do Senhor, é o relacionamento em si com o próprio Jesus. Como está o nosso relacionamento com Jesus? Com a pessoa de Jesus? Estou falando com as coisas de Jesus, estou falando com a pessoa de Jesus. Ele é real, Ele anda no nosso meio, Ele está presente. Como anda o nosso amor a Ele? O nosso coração tem sido dele. Eu quero comparar aqui esse texto e essa ideia do primeiro amor, da perda do primeiro amor, com uma esposa e um marido. A propósito, o símbolo da igreja em Apocalipse é a noiva de Cristo. Depois se torna a esposa de Cristo nas bodas do Cordeiro. Comparando a igreja de Éfeso a uma mulher, a uma esposa, nós poderíamos dizer o seguinte: uma esposa, ela pode ser fiel ao seu marido até o fim. Porém, pelo caminho, deixar de amá-lo. Ela pode cumprir os seus deveres todos, que ela entende que são os seus deveres como mulher. Mas no decorrer do tempo, aquilo que ela fazia por amor, agora ela faz por obrigação. O marido também pode trabalhar por obrigação e levar as coisas para casa, ser fiel até o fim, mas com o tempo perder o afeto pela sua esposa. O amor da lua de mel, o primeiro amor passou e precisa ser recuperado. A igreja de Éfeso tinha muita coisa boa, era trabalhadora, aplicada na obra do Senhor, perseverava até o fim, mas era como uma esposa fiel no compromisso, na aliança com o seu marido, jamais cogitou abandonar o seu marido, foi perseverante, fazia o serviço como uma mulher, fazendo o serviço de casa, cuidando com capricho da casa. Era a igreja de Éfeso, trabalho duro, árduo. Isso não é demérito, foi elogiado pelo Senhor. Esse não é o problema aqui. Era uma esposa que cuidava bem dos filhos pequenos, pastores que alimentavam aquele rebanho. Era uma esposa que cozinhava bem, que lavava ali a roupa. Não que a mulher existe para isso, mas é uma mulher que entende essa responsabilidade e fazia muito bem. Porém, foi deixando o amor e fazendo tudo de uma maneira mecânica. Fazia tudo bem em casa, mas deixou de nutrir amor, afeto pelo seu marido. Deixou de declarar amor pelo seu marido.